Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma apresentação e estamos aqui para mais um momento. E eu quero compartilhar com os irmãos mais vídeos, mais declarações impressionantes de protestantes e agora, em especial, de católicos americanos. Ora, eles tiveram um grande evento conhecido como o Café da Manhã Nacional Católico. Aconteceu de 18 a 19 de março de 2026. E neste encontro, grandes declarações foram feitas. E eu trago aqui para os irmãos, para verem o que está se preparando agora na América. Vamos começar lendo umas passagens do Espírito de Profecia. O Grande Conflito, página 441. Os chifres semelhantes aos do cordeiro indicam juventude, inocência e brandura, o que apropriadamente representa o caráter dos Estados Unidos. Quando apresentados ao profeta como estando a subir em 1798, vejam só, republicanismo e protestantismo tornaram-se os princípios fundamentais da nação. Estes princípios são o segredo de seu poder e prosperidade. Qual é o segredo do poder da América? Qual é o segredo da prosperidade da América? Republicanismo e protestantismo. Liberdade civil, liberdade religiosa. Mais uma passagem. Os chifres semelhantes aos do cordeiro e a voz de dragão deste símbolo indicam contradição flagrante entre o que professa e pratica a nação assim representada. A fala da nação são os atos de suas autoridades legislativas e judiciárias. Por esses atos desmentirá os próprios princípios liberais e pacíficos que estabeleceu como fundamento de sua política. A América vai mudar? Sim, a América vai mudar. Os princípios formulados nas eras passadas pelos seus pais fundadores serão erudidos. A predição de falar como dragão e exercer todo o poder da primeira besta claramente anuncia o desenvolvimento do espírito de intolerância e perseguição. E compartilhei um pouco no vídeo da tarde o que estão dizendo os protestantes americanos agora. Está havendo uma catolização dos princípios americanos. Uma catolização da América. Quero começar vos mostrando aqui uma declaração de Paul Ryan, ex-presidente da Câmara dos Estados Unidos da América. Ele foi presidente da Câmara de 2015, após substituir John Boehner, após aquela visita do Papa Francisco lá em 2015. Em outubro, ele ascendeu à cadeira e foi até 2019. Foi sucedido por Nancy Pelosi. Vejam aqui. Paul Ryan afirma que os Estados Unidos precisam do catolicismo. Vejam, o presidente da Câmara dos Representantes, isto foi escrito no tempo que ele ainda era presidente, certo? Só quero ver algumas passagens ou algumas palavras que ele falou. Vejam só. O presidente da Câmara dos Representantes defendeu na quinta-feira o catolicismo como uma fé que pode ajudar a resolver os problemas do país. Quem foi que falou isto? O ex-presidente da Câmara. Ele diz que o catolicismo, Roma e seus princípios e seus ensinamentos são, meus irmãos, não dá para acreditar. Não dá para acreditar numa coisa destas. Vejam aqui. Ele diz que se alguma vez houve um momento, se alguma vez houve um lugar onde os católicos, do clero aos leigos, são necessários, é aqui e agora, ajudando a resolver este problema, enfrentando este desafio, disse ele. Nossa doutrina social é o antídoto perfeito para o que aflige nossa cultura. O que ele disse? Que a doutrina social católica é o antídoto para resolver os problemas da cultura americana. Escutem aqui. No grande evento que teve lugar, de dia 18 a 19, lá nos Estados Unidos da América, o embaixador do Papa, o enviado do Papa, ele fala aqui e ele enfatiza que o foco de Roma na América é evangelizar a cultura.
mudar a cultura. Escutem aqui. Queridos amigos, a sua iniciativa nasceu como resposta ao chamado de São João Paulo II para uma nova evangelização. Isto é, reevangelizar culturas que foram cristianizadas há muito tempo, utilizando métodos apropriados ao nosso próprio tempo. Qual é o foco de Roma na América? Ele está se inspirando em João Paulo II. Evangelizar culturas há muito tempo cristãs, trazendo uma nova abordagem moderna. Isso é muito interessante e é parecido com o que falou Richard John Neuhaus, um ministro protestante que se converteu ao catolicismo na América. Ele falou o seguinte, está citado no livro de Edward Reid. Ele falou o seguinte: nós, católicos, estamos aqui na América a fim de mudar a maneira como as coisas têm sido feitas por tanto tempo aqui na América. É para mudar as coisas, mudar a cultura. E ele diz, os católicos têm uma responsabilidade distinta, porque somos muitos e temos uma missão. Qual é a missão de Roma, profeticamente, biblicamente falando? Qual é a missão de Roma, não só na América, mas no mundo? Qual é a missão dos jesuítas de Roma? Destruir o protestantismo. Acabar com tudo que o protestantismo fez. Eles estão conseguindo. Eles estão conseguindo. Vamos agora escutar Mike Johnson, o atual presidente da Câmara. Ele participou deste Breakfast Catholic na América. E mais uma vez, ele bateu na tecla de que não há separação entre igreja e Estado. Queridos, Mike Johnson não é católico. Ele é protestante americano. E ele vem bater a tecla dizendo não há separação entre igreja e Estado. E quando nós lemos o livro Grande Conflito, diz é por causa disto, é por fazer estas coisas, unir igreja e Estado. É pelos protestantes estarem tanto a enfatizar esta abordagem de que não há separação entre igreja e Estado, que a América está convidando Roma. Está abrindo a porta ao papado, a fim de adquirir na América protestante a supremacia que perdeu no velho mundo. Escutem aqui, Mike Johnson. Há algumas vozes muito irritadas por aí, tentando nos convencer com fôlego de que deve haver uma separação rígida entre igreja e Estado. Essa frase, como todos vocês sabem, não deriva da Constituição, mas de uma carta pessoal que Thomas Jefferson escreveu para a Associação Batista de Danbury. Agora, eles pegam essa frase e a interpretam de maneira diferente. Jefferson claramente não quis que esse muro impedisse a religião de influenciar nosso governo e a vida pública. Pelo contrário, os fundadores queriam proteger a igreja e a prática religiosa dos cidadãos de um Estado invasivo, e não o contrário. Em outras palavras, Mike Johnson está a dizer que o Estado não pode influenciar a igreja. Pelo contrário, é a igreja que tem que influenciar o Estado. Ele está abrindo a porta, fazendo exatamente ou propondo exatamente o que aconteceu na Idade Média, quando a Igreja de Roma tinha poder para influenciar os governos. Essa é a sua proposta. Vejam que, irmãos, isto é de algum tempo atrás, Mike Johnson invocou Deus em uma apresentação do Partido Republicano. Vejam que foi lá, Johnson, um cristão devoto, tentou mobilizar o grupo discutindo o declínio moral na América. Por que Mike Johnson está tão interessado em unir igreja e Estado? Porque ele vê um declínio moral da América. Ele diz que a solução para isso é unir igreja e Estado, abrindo assim a porta para o papado. Vejam agora o depoimento de Michael Knowles. Michael Knowles. Ele diz que o que estamos vendo na América agora, a influência papal sobre a América, era impossível nos dias dos pais fundadores. Ele está falando algo interessante. Está nos dizendo que as coisas mudaram. Escutem aqui. E eu vou mostrar daqui a pouco
algo mais interessante ainda. Vejam só, escutem aqui. Os pais fundadores provavelmente coçariam a cabeça com a noção de um café da manhã de oração católico na capital de nossa nação. E tenho certeza de que eles estão girando em seus túmulos enquanto seu descendente papista se dirige a uma sala cheia de pescadores de cavala na capital do país. E, no entanto, sei que essa virada papista dos acontecimentos teria levantado algumas sobrancelhas no século XVIII. Esta nação foi, afinal, fundada por homens que sentiam que Henrique VIII não havia ido longe o suficiente. Ao longo de nossa história, legisladores proibiram católicos de ocupar cargos públicos. Os know-nothings assumiram casas estaduais e a liderança do Congresso. Ainda hoje, se você contar vice-presidentes e primeiras-damas, tivemos agora católicos batizados na Casa Branca por 17 anos consecutivos. Que surpresa deve ser para os ardentes calvinistas que fundaram nosso país, que a América chegaria não apenas a tolerar os católicos, não apenas a apreciar as contribuições dos católicos, mas até a elegê-los. Está claro o que ele diz? Ele está nos mostrando que as coisas mudaram. Não é mais aquela América dos pais fundadores que queriam distância de Roma. Mas é agora a América totalmente diferente, que acolhe Roma, que coloca Roma no poder, nos assentos, na presidência, no Senado e tudo mais. Agora, ele diz que a América já tem o caráter católico. Eu vou colocar o vídeo em duas fases. Na verdade, o mesmo vídeo com tradução e o mesmo vídeo sem tradução, para que não digam que eu estou inventando. Escutem aqui. Nestes 250 anos de aniversário de nosso país, eu, correndo o risco de extravagância, iria ainda mais longe para observar o caráter intrinsecamente católico da América. O que ele disse? Que neste contexto dos 250 anos de celebração da América, consegue ver que a América é católica. Há um caráter católico na América. O catolicismo está dominando a América. Vamos escutar em inglês. Não estou inventando nada. Aqui está. Escutem aqui. On this 250th anniversary of our country, I would, at the risk of extravagance, go even further to observe America's intrinsically Catholic character. Aí está. Agora, ele diz que os americanos, no final, em breve, seguirão duas direções. Primeira direção, abandonar o cristianismo, neste caso o protestantismo, ou voltar para o seio de Roma. Escutem aqui o que esse homem fala neste grande evento católico na América. Escutem aqui. Se a afirmação soar exagerada, por favor, não me culpe. Um homem com maior autoridade do que eu a fez primeiro. Esse foi Alexis de Tocqueville, o analista mais perspicaz e influente da ordem política americana. Ele previu já em 1831 que com o tempo os americanos, predominantemente protestantes, seguiriam duas direções no que diz respeito à religião. Alguns abandonando completamente o cristianismo, nas palavras de Tocqueville, e outros retornando ao seio da Igreja de Roma. Meus amados irmãos, palavras como estas, tão claras, há necessidade de eu colocar o vídeo em inglês para os irmãos escutarem e verem que eu não inventei nada? Há necessidade? Há sim necessidade. Vamos lá escutar então. If the claim sounds outrageous, please do not blame me. A man with greater authority than I made it first. That would be Alexis de Tocqueville, the most insightful and influential analyst of the American political order, who foresaw all the way back in 1831 that over time, the overwhelmingly Protestant Americans
would trend in two directions when it came to religion. Some relinquishing Christianity entirely, in Tocqueville's words, and others returning to the bosom of the Church of Rome. Ele dá duas opções. Ele citando aqui este escritor antigo, de que haverão duas direções que os protestantes americanos vão tomar no final. Ou abandonar o cristianismo, ou voltar para o seio de Roma. Queridos irmãos, Roma sempre com a mesma arrogância. Não muda nada. Mas eu vos digo, queridos irmãos, que realmente haverão dois caminhos no final. E não é abandonar o cristianismo ou voltar para Roma, como ele diz. Dois caminhos no final. Primeiro caminho, como diz Apocalipse capítulo 12, verso 17. Vejam só. O dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao restante da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Apocalipse 14, verso 12, fala dos que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, a fé de Jesus. Por um lado, são aqueles que receberão o selo de Deus, permanecerão fiéis à palavra de Deus nos últimos dias, serão selados com o caráter de Deus, em harmonia com a sua lei. Por outro lado, estarão os guardadores dos mandamentos dos homens, os portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem. E sinto muito dizer, muitos que seguem as abordagens de Roma, que se detêm nos caminhos de Roma, que seguem os mandamentos de Roma, receberão o sinal da besta. É importante que nós observemos o que a palavra de Deus diz. Nós estamos num grande conflito. E este conflito está chegando no final. Roma já se infiltrou na América. América já fala como dragão. América já foi catolizada. Em breve, com a ajuda dos protestantes americanos, que também já abriram caminho para o papado, veremos intolerância e perseguição. Mas não precisamos ficar assustados. Isto tudo foi profetizado. E quando Deus profetiza uma coisa, não é para assustar você. É para mostrar que Ele é Deus, que Ele fala, que Ele conhece o fim desde o princípio. Alegre-se. Muito em breve, tudo terminará. Deus abençoe sua vida. Até o próximo encontro.